O pesadelo de ferro, a máquina que quebrava mentes sem derramar sangue. Em 1515, uma mulher chamada Margarida Schmidt foi arrastada para uma masmorra em Nuremberg, gritando que preferia arder na fogueira a enfrentar o que a esperava lá dentro. Em 6 horas ela implorava aos seus captores que acabassem com sua vida. Mas essa não é a pior parte. O que Margarida enfrentou foi um dispositivo tão devastador psicologicamente que criminosos endurecidos confessavam crimes que nunca cometeram apenas para evitá-lo. Uma máquina que quebrava as mentes mais fortes sem derramar uma única gota de sangue. E o mais chocante, a Igreja o considerava um ato de misericórdia. Ao final deste vídeo, você entenderá por que os historiadores tentaram enterrar essa história e por que as técnicas psicológicas usadas neste pesadelo medieval ainda são debatidas por especialistas em interrogatório hoje. Mas antes de mergulharmos neste capítulo sombrio da crueldade humana, certifique-se de clicar no botão de inscrição. Confie em mim, você precisará de algo para distrair sua mente depois do que está prestes a descobrir. Prepare-se para 3 verdades chocantes. Um dispositivo tão horripilante que prisioneiros escolhiam a morte em vez de suportá-lo. Um método de tortura que despedaçava mentes humanas em poucas horas. E a razão perturbadora pela qual essa máquina era, na verdade, considerada um ato de misericórdia. O início do terror, a era da confissão a qualquer custo. Para entender o verdadeiro horror que está por vir, imagine a Europa medieval nos séculos XV e XVI. Uma era onde a justiça não buscava reabilitação, mas sim extrair confissões. A Igreja e o Estado haviam aperfeiçoado a arte do interrogatório aprimorado. Mas o que a maioria não percebe é que, nessa época, os torturadores descobriram algo muito mais eficaz do que quebrar ossos ou queimar carne. Eles aprenderam que a mente humana era infinitamente mais frágil que o corpo. A tortura física tinha suas limitações. Uma pessoa podia desmaiar, entrar em choque ou simplesmente morrer antes de revelar seus segredos, mas a tortura psicológica podia se estender indefinidamente, com a vítima consciente e ciente de cada momento agonizante. As autoridades precisavam de confissões para julgamentos de bruxaria, acusações de heresia e conspirações políticas. E essas confissões precisavam ser detalhadas, específicas e incriminadoras. Os métodos tradicionais resultavam em muitas mortes e pouca informação útil. Então, eles inovaram. A donzela de ferro, mais do que apenas espinhos. O que surgiu foi um dispositivo que redefiniria o sofrimento humano para sempre. Ele não se baseava na dor física, mas em algo muito mais primitivo e aterrorizante, a imaginação humana. Estamos prestes a explorar o dispositivo de tortura que fazia homens adultos chorarem antes mesmo de tocá-los, que levava mulheres a confessarem bruxaria em horas e que quebrava o espírito humano tão completamente que as vítimas imploravam pela morte como um alívio. Esta é a história da donzela de ferro, mas não a versão que você pensa conhecer. O que estou prestes a revelar mudará sua compreensão da justiça medieval e dos cantos mais sombrios da psicologia humana. A máquina que esperava Margarida Schmidt naquela masmorra de Nuremberg não foi projetada para matá-la rapidamente. Imagine a cena. Você está em uma câmara de pedra, tochas tremeluzindo em paredes úmidas. Diante de você uma espécie de caixão de metal, com formato humano, ostentando um rosto esculpido em sua superfície, contorcido em uma expressão de agonia eterna. O carrasco abre o painel frontal, revelando o interior forrado com espigões de ferro. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o verdadeiro horror da donzela de ferro. Esses espigões não foram projetados para matar rapidamente. Hans Schmidt, sem parentesco com nossa vítima, Margarida, foi o carrasco de Nuremberg de 1501 a 1532. Seu diário pessoal revela a terrível verdade. Os espigões eram cuidadosamente medidos e posicionados. Eles perfurariam seu corpo quando a porta se fechasse,
mas foram precisamente colocados para evitar órgãos vitais. Os pontos entram na carne nos ombros, peito e pernas, escreveu Schmidt, mas o condenado pode sobreviver por muitas horas, talvez até dias, se formos cuidadosos com o posicionamento. Mas a dor física não era a pior parte, era a espera. Imagine ser trancado dentro deste caixão de metal, incapaz de se mover, com espigões de ferro pressionados contra sua pele. Cada respiração empurra os espigões um pouco mais para dentro. Cada batida do coração envia ondas de dor pelo seu corpo. Você não pode ver nada, não pode se mover, só pode esperar. E aqui está o golpe de mestre psicológico. Antes de fechar a porta, o carrasco descrevia exatamente o que ia acontecer. Ele explicava como os espigões se aprofundariam a cada respiração, como seu próprio corpo se tornaria seu torturador, como você poderia acabar com esse sofrimento a qualquer momento, simplesmente confessando. O diário de Schmidt revela que a maioria dos prisioneiros sucumbia na primeira hora, não pela dor, mas pela angústia mental de antecipar o que estava por vir. Margarida Schmidt confessou ter tido relações com o diabo após 2 horas na donzela, escreveu Hans. Ela forneceu nomes de 17 outras bruxas e implorou por execução imediata. A modificação diabólica, a donzela de ferro com visores. Mas é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. As autoridades de Nuremberg descobriram algo que faria a donzela de ferro tradicional parecer brincadeira de criança. Eles fizeram uma modificação crucial que transformou um dispositivo de tortura em uma máquina capaz de quebrar a mente humana de maneiras que ainda horrorizam psicólogos hoje. A modificação era simples, mas diabólica. Eles adicionaram pequenos visores na face da donzela de ferro, permitindo que a vítima visse para fora da câmara. Por que fariam isso? Porque descobriram que a privação sensorial completa não era a tortura psicológica mais eficaz. A entrada sensorial parcial era muito pior. Através desses visores, os prisioneiros podiam assistir a outras vítimas sendo torturadas. Podiam ver o carrasco preparando suas ferramentas. Podiam observar os rostos da multidão reunida para assistir ao seu sofrimento. Mas não podiam participar, não podiam gritar efetivamente, não podiam implorar por misericórdia. Os registros da Inquisição Espanhola de Toledo, preservados em seus arquivos de 1478 a 1834, documentam exatamente o que essa tortura psicológica realizava. A herege Maria Gonzalez foi colocada na donzela de ferro, com visores na hora das primeiras vésperas. Lê-se uma entrada de 1487. Na hora das sextas vésperas, ela havia confessado práticas heréticas. Na hora das completas, ela havia fornecido os nomes de seus cúmplices. Ao final da tarde, ela implorava aos guardas que acabassem com seu tormento por qualquer meio necessário. Isso é um colapso psicológico completo em menos de 6 horas. Mas o que ninguém te conta sobre por que essa técnica foi tão devastadoramente eficaz é que ela explorava um aspecto fundamental da psicologia humana, que agora entendemos através da neurociência moderna. Quando você pode ver, mas não pode agir. Quando você pode observar, mas não pode participar, seu cérebro entra em um estado de desamparo aprendido, muito mais danoso do que a dor física. Você se torna um prisioneiro não apenas do dispositivo, mas de sua própria mente. A doutora Margarida Hotzky, uma psicóloga moderna que estudou métodos históricos de tortura, explica: os visores criaram um paradoxo de consciência. A vítima estava simultaneamente isolada e exposta, escondida e observada. Essa dissonância cognitiva pode quebrar a psique humana mais rápido do que qualquer trauma físico. Os registros da Inquisição mostram que prisioneiros na donzela de ferro, com visores, frequentemente forneciam não apenas confissões, mas acusações detalhadas contra familiares, amigos e vizinhos. Qualquer coisa para fazer o tormento psicológico parar. A misericórdia da Igreja, a donzela de ferro sem espinhos. Mas não clique ainda,
porque o que aconteceu a seguir fez a donzela de ferro com visores parecer misericordiosa em comparação. As autoridades da igreja, sempre em busca de métodos mais humanos de extrair confissões, desenvolveram uma versão pela qual os prisioneiros literalmente brigavam pela chance de experimentar. Em 1523, o Papa Adriano VI emitiu uma bula papal autorizando o que a igreja chamava de Donzela de Ferro da Misericórdia. O documento preservado nos arquivos secretos do Vaticano revela a lógica distorcida por trás dessa suposta melhoria. A versão misericordiosa eliminava completamente os espigões. À primeira vista, isso parece um progresso genuíno, um dispositivo de tortura sem a tortura. Mas a igreja havia descoberto algo muito mais sinistro: o poder da guerra psicológica pura. Imagine-se trancado dentro de um caixão de metal em completa escuridão, incapaz de se mover, com ar suficiente apenas para sobreviver, sem espigões ameaçando perfurar sua carne, sem perigo físico imediato, apenas esperar. Os documentos de autorização papal revelam a psicologia diabólica por trás desse design. O pecador, confrontado com a perspectiva de confinamento indefinido na escuridão, contemplará seus pecados e buscará a absolvição através de confissão verdadeira. Mas aqui está a realidade aterradora. Prisioneiros na Donzela de Ferro da Misericórdia experimentavam privação sensorial completa, combinada com o terror psicológico de não saber quando, ou se, seriam liberados. Irmão Francesco de Marco, um monge que administrava essa tortura em Roma, mantinha registros detalhados de sua eficácia. Seus diários descreviam prisioneiros que começavam a alucinar em horas. Eles ouviam vozes de familiares falecidos, viam demônios na escuridão, confessavam crimes que existiam apenas em suas mentes fragmentadas. Lorenzo Meducci, suspeito de heresia, foi colocado na Donzela de Misericórdia ao amanhecer, escreveu De Marco. Ao meio-dia ele chorava, ao anoitecer, falava com sua mãe morta. Ao amanhecer seguinte ele havia confessado praticar bruxaria, embora nenhuma evidência de tais práticas existisse. O aspecto mais perturbador: prisioneiros que haviam experimentado ambas as versões chegavam a implorar para serem colocados de volta na Donzela de Ferro com espigões, em vez de suportar a versão misericordiosa. A dor dos espigões não é nada comparada à dor da mente, escreveu um prisioneiro em uma carta contrabandeada de uma prisão papal. Pelo menos com os espigões, você sabe que seu sofrimento tem um limite. Na escuridão, seu sofrimento não tem fim. A igreja considerava isso progresso porque nenhum sangue era derramado, nenhum osso quebrado e, tecnicamente, nenhum dano físico infligido. Eles haviam criado o que acreditavam ser um método humano de extrair confissões. A verdade mais sombria: a Donzela de Ferro vazia. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a verdade final e mais perturbadora por trás da Donzela de Ferro: a descoberta que mudou tudo o que pensávamos saber sobre a tortura medieval. Você está pronto para a revelação mais chocante de todas? A Donzela de Ferro era, muitas vezes, completamente vazia. Escavações arqueológicas de câmaras de tortura medievais por toda a Europa revelaram algo que os historiadores tentaram manter em segredo por décadas. Muitas das donzelas de ferro encontradas em masmorras de castelos e câmaras de inquisição não mostram evidências de terem sido usadas. Sem manchas de sangue nos espigões, sem padrões de desgaste de prisioneiros se debatendo, sem marcas de unhas arranhando o interior. O que eles encontraram em vez disso foram mecanismos elaborados, projetados para criar efeitos sonoros. O Dr. Heinrich Müller, que liderou escavações no castelo de Nuremberg em 1987, descobriu uma série de polias, sinos e câmaras de eco embutidas na base da Donzela de Ferro. Quando ativados, esses mecanismos podiam simular os sons de um prisioneiro preso lá dentro gemendo, implorando, até mesmo o som de espigões penetrando carne.
A tortura psicológica definitiva não era física, era puro teatro. O teatro da confissão, engano e manipulação. Veja como funcionava. Um prisioneiro era levado à câmara de tortura e mostrado a donzela de ferro. Eles ouviam testemunhos de vítimas anteriores, na verdade atores pagos, descrevendo os horrores que haviam suportado. Eles ouviam os sons realistas de alguém sendo torturado dentro do dispositivo. Então eles eram informados de que poderiam evitar esse destino confessando imediatamente, ou poderiam experimentá-lo eles mesmos. A taxa de confissão era superior a 90%. A Inquisição Espanhola aperfeiçoou essa técnica, criando o que chamavam de teatros de confissão, câmaras inteiras projetadas para quebrar prisioneiros psicologicamente antes que qualquer tortura física começasse. Essa descoberta mudou fundamentalmente a forma como os historiadores entendem a justiça medieval. O período que pensávamos ser caracterizado por tortura física brutal era, na verdade, muito mais sofisticado e muito mais sinistro. Estes não eram apenas torturadores, eram especialistas em guerra psicológica. As técnicas desenvolvidas para a donzela de ferro influenciaram diretamente os métodos modernos de interrogatório, a rotina policial bom, policial mau, o uso de pressão psicológica em vez de força física, a criação de cenários falsos para extrair confissões. Psicólogos militares estudando esses registros medievais ajudaram a desenvolver técnicas de interrogatório usadas na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria e até em operações modernas de contra-terrorismo. O legado sombrio, falsas confissões e caça às bruxas. Mas aqui está a consequência mais perturbadora de todas. As falsas confissões extraídas através do teatro da donzela de ferro ajudaram a alimentar os julgamentos de bruxas europeus. Milhares de pessoas inocentes foram executadas com base em confissões obtidas através de manipulação psicológica pura. O dispositivo que deveria revelar a verdade, na verdade, criou mentiras elaboradas, transformou vizinhos contra vizinhos, famílias contra si mesmas e comunidades inteiras em instrumentos de perseguição. A donzela de ferro desapareceu das câmaras de tortura europeias no final do século XVI, não porque fosse desumana, mas porque as autoridades perceberam que confissões obtidas por manipulação psicológica eram frequentemente inúteis para investigações criminais reais, mas seu legado perdurou de maneiras que ainda moldam nosso mundo hoje. A donzela de ferro nos ensinou algo aterrador sobre a natureza humana, que nossas mentes são muito mais frágeis que nossos corpos, e que a tortura mais devastadora não requer violência física alguma. Este dispositivo mudou a natureza da justiça para sempre, transformando a confissão de um ato de consciência em um produto de manipulação psicológica. Mostrou que o medo podia ser fabricado, que a culpa podia ser implantada e que a verdade podia ser moldada por aqueles que controlavam a narrativa. Hoje ainda estamos lidando com essas lições. Falsas confissões continuam sendo a principal causa de condenações injustas. Técnicas de interrogatório psicológico continuam a evoluir, e a linha entre justiça e coerção psicológica permanece assustadoramente tênue. A donzela de ferro pode ter desaparecido, mas sua sombra ainda paira sobre nossos sistemas legais, nossa compreensão da psicologia humana e nossas definições do que constitui tratamento humano. A pergunta final: podemos confiar em uma confissão? Então, aqui está minha pergunta para você, e realmente pense sobre isso antes de responder. Dado o que sabemos sobre o poder da manipulação psicológica, como podemos ter certeza de que qualquer confissão é verdadeiramente voluntária? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você achou esta exploração das inovações mais sombrias da história tão perturbadora quanto eu, certifique-se de estar inscrito. Porque na próxima semana revelarei o método de execução medieval, que foi tão horripilante que foi banido pela própria Igreja, e a razão pela qual ele está ressurgindo em algumas partes do mundo hoje. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.